Seja na cidade, no campo ou na selva, em qualquer lugar, a natureza pode nos surpreender de maneiras incríveis. Este vídeo reúne 99 momentos chocantes em que animais e humanos se cruzaram em situações inusitadas, únicos, registrados exatamente no momento em que aconteceram. Na Índia, uma noite tranquila no campo tomou um rumo inesperado. Um leopardo apareceu silenciosamente e entrou no estábulo. O fazendeiro, ao vê-lo, não hesitou por um segundo, parou em frente ao animal e ele se levantou antes que pudesse atacar. Um momento de pura coragem que deixou todos com o coração acelerado. Mas os leopardos não são os únicos que se aventuram em áreas habitadas. Dessa vez, uma leoa invadiu uma comunidade e atacou um grupo de vacas que passava por ali, pela rua, causando pânico entre os vizinhos. E está se tornando cada vez mais comum ver esses felinos fora de seu ambiente natural. O motivo é óbvio. A expansão da cidade diminui seu território e os força a procurar comida entre os pessoas. Um episódio que deixa clara a crescente tensão entre a natureza e a vida urbana. Uma manhã tranquila se transformou em caos quando um homem foi surpreendido por um perro selvagem em frente à sua casa. A câmera de segurança registrou como o pássaro o perseguiu implacavelmente até seu caminhão, balançando e avançando em sua direção. Mais tarde, ele descobriu vários ovos perto do local, o que explicaria a atitude protetora do animal. Imagine estar em um supermercado e ver um leão caminhando calmamente em direção à loja. Seção de carnes. Foi essa a experiência de vários clientes em um supermercado na África do Sul. Quando o felino entrou e começou a devorar os cortes expostos, o medo os dominou. Ele os fez fugir, deixando o cliente inesperado desfrutar de seu banquete. Ao tentar separar dois hipopótamos que estavam brigando, um tratador de animais foi atacado inesperadamente por um deles. O enorme animal voltou sua atenção para o homem e o perseguiu pela o local, sob o olhar atônito dos visitantes que registravam a cena. Após abrir a porta do caminhão, um homem de repente se depara com um imponente touro negro que avança resolutamente em sua direção. O que parecia uma liberação controlada se transforma em uma perseguição intensa. O touro segue de perto, acelerando cada vez que tenta mudar de direção. Endereço. O homem corre e se esconde entre outros caminhões, como se estivesse brincando. Um perigoso jogo de esconde-esconde, evitando por pouco as bordas afiadas. Chifres de animais. Em meio a um momento agitado no campo, uma família foge enquanto o porco segue logo atrás. Em meio a risos e tensão, a cena surpreende quando uma mãe sai empurrando um carrinho de bebê com o filho e continuando a correr, causando aqueles que viram o vídeo. Em uma praia havaiana lotada, um marlin saiu da água e caminhou perto do pé de um homem. Incapaz de retornar por conta própria, ele permaneceu preso na costa até os turistas intervieram e conseguiram empurrá-lo de volta para o mar. Enquanto nadava, um turista entrou em pânico ao ver a enorme boca de um tubarão-baleia bem abaixo dele. Seus amigos, cientes de que ele não era perigoso, não conseguiram contê-lo. Risos enquanto a criatura marinha gigante continuava a nadar tranquilamente. Durante um safari na África do Sul, um hipopótamo perseguiu um veículo e abriu sua enorme boca ao lado do banco da frente onde um guia estava viajando com eles. A cena deixou claro o porquê desses animais, apesar de sua aparência. Não se preocupe, eles podem ser um dos maiores perigos da natureza africana. No zoológico de Fort Worth, Elmo, o gorila de costas prateadas, com 34 anos, atacou um cuidador, causando medo e os gritos daqueles que testemunharam a cena. A mulher correu em direção à saída enquanto, a poucos metros de distância, a cuidadora permaneceu atrás de uma árvore, insegura, escondida com um balde na mão. Após alguns minutos de tensão, ao colocar o balde no chão, ele se aproveitou da distração de Elmo para escapar. O gorila, agora mais calmo, ergueu o balde tranquilamente, encerrando um momento carregado de tensão e suspense. No meio de uma floresta eslovaca, um ciclista ficou cara a cara com um enorme urso marrom que apareceu em seu caminho. O animal começou a persegui-lo em alta velocidade. Enquanto sua parceira registrava o momento,
visivelmente chocado. Por sorte, o urso desviou para o lado, deixando o ciclista em paz. Em segurança, mas ambos ficaram tremendo e abalados depois esse encontro inesperado. Na reserva florestal de Jalana, um cachorro dormia tranquilamente, no meio da estrada quando um leopardo se aproximou, furtivamente. Quando tudo indicava que o desfecho seria fatal. O cachorro se levantou e começou a latir alto, fazendo com que o felino surpreso recuasse. Os turistas que presenciaram a cena ficaram chocados, diante da inesperada bravura do cão. Na Índia, 2 turistas saíram do carro para tomar um drink. Uma selfie com um elefante atravessando a rua, sem imaginar que o gigante se sentiria ameaçado. O animal os perseguiu ferozmente, e um deles, ele caiu quando o elefante quase o esmagou, deixando todos os outros presentes ficaram paralisados de medo. Em uma estrada montanhosa na China, vários macacos. Eles bloquearam a estrada e entraram em confronto com a polícia. Tráfego. Um dos maiores atacou as pessoas, agarrando-as pelos braços, as calças, enquanto as outras permaneceram no meio, ao longo da estrada, causando caos e espanto entre aqueles que assistiam. Numa defesa arriscada, a galinha-mãe lançou-se ao ataque, contra um gavião que estava atacando seus filhotes. Ele encarou o predador com coragem instintiva. Cada momento de sua coragem foi registrado em fotografia. Em uma rua na Índia, um leopardo se aproximou de um homem que permaneceu sentado e depois de cheirar por alguns segundos, ele optou por se afastar sem atacá-lo. Um momento, capturado em vídeo, mostrou uma cena bastante tensa, tão surpreendente quanto a calma do homem diante da situação. O felino foi o aspecto mais marcante do encontro. Na China, um agricultor teve um encontro aterrador com um tigre siberiano, o maior felino do mundo, que pode atingir mais de 3 metros de comprimento e 320 kg de peso. A presença de um animal de tal porte e força nas proximidades, em áreas habitadas, demonstra o quão perigosos eles podem ser para serem esses felinos. A fuga de um leopardo mantido como animal de estimação foi colocada em evidências do sério risco de posse ilegal de animais selvagens. O felino, dotado de grande força e agilidade, atacou várias pessoas e causou pânico em um bairro residencial antes de ser sedado e transferido para um centro de resgate no Paquistão. Esse fato aumenta a preocupação com relação à segurança pública e bem-estar dessas espécies, quando são mantidos fora de seu habitat natural. Se chocou contra uma porta de vidro com tanta força que acabou por quebrá-lo completamente, deixando uma cena tão inesperada quanto impressionante. Ao se aproximarem da água, os parapentistas descobrem um enorme enxame de águas vivas logo abaixo. Em meio a gritos e manobras rápidas, ele tenta se manter firme, protegidos daquelas criaturas capazes de causar dor. Sensação de queimação que deixa a pele irritada por dias. Durante um percurso de montanha, um grupo de ciclistas entrou acidentalmente na área de uma colmeia, causando reação defensiva de um enxame. As abelhas os cercaram e atacaram, forçando-os a. Eles escaparam de qualquer maneira possível. Suas picadas, capazes de causar dor intensa, inchaço e vermelhidão prolongados, representam um risco maior para aqueles que sofrem alergias, que podem levar a complicações graves. Um encontro inesperado que transformou a viagem em uma aventura, uma experiência tão perigosa quanto inesquecível.
enquanto se refrescava em um rio na Colômbia. Um banhista levantou o que ele pensava ser um peixe e descobriu que estava segurando um jacaré. Ele imediatamente soltou e nadou de volta para seu barco, conseguindo chegar em segurança sem sofrer ferimentos. Uma porca estava com seus leitões quando o cachorro invadiu a área. Num ato de autodefesa natural, a mãe bateu no cachorro, protegendo os leitões, demonstrando força e proteção instintiva que esses animais demonstram em relação à sua ninhada. Esse tipo de comportamento é comum em porcas que eles podem se tornar agressivos quando percebem uma ameaça perto de seus filhos. Em Xangai, um homem parou para acariciar um cervo enquanto ele estava em sua motocicleta, mas o animal reagiu agressivamente, atingindo-o com as patas dianteiras. A raiva do criado provavelmente se devia a sentir ameaçado ou invadido, e só se acalmou quando o homem se aproximou. Enquanto uma jovem estava sentada de frente para o mar, ele viu um casuar se aproximando e começou a rir, sem perceber que estava parado em frente a um dos as aves mais perigosas do mundo. Esses animais combinam velocidade, força e garras afiadas capazes de causar ferimentos sérios, tornando-os imprevisíveis e perigosos quando se sentem ameaçados. Nas costas da Espanha e de Gibraltar, um grupo de orcas aprendeu a dar investidas e remover os lemes dos navios. Comportamentos que parecem um jogo para esses animais são inteligentes. O que surpreende é como esse padrão, observado pela primeira vez em 2020, a doença foi transmitida dentro da população, demonstrando a capacidade de aprender e coordenação de espécies, enquanto os navegadores encaram encontros cada vez mais chocantes. Em Yellowstone, um bisão pesando quase 900 quilos perseguiram turistas em motos de neve, demonstrando sua força e territorialidade, mas todos conseguiram escapar ilesos. Uma mãe carinhosa não hesitou em pegar um graveto para repreender seus filhos travessos, deixando claro que a disciplina também existe no reino animal. Uma manada de elefantes estava atravessando a estrada quando um deles parou, bloqueando a passagem. Ao tentar convencê-lo a retornar à selva, um adolescente acabou sendo perseguido pelo animal enorme, embora tenha conseguido escapar revelando força e temperamento imprevisível para esses gigantes. Em um hotel de luxo na África do Sul, um hóspede teve um encontro chocante com um leão que se aproximou do vidro de seu quarto, rugindo e dando coices a poucos centímetros de distância, protegido por vidro reforçado. O visitante manteve a calma e registrou tudo com seu celular, demonstrando a força e a majestade do felino. Em algumas cidades da Espanha existe uma tradição, chamando os touros para o mar. Ali, os touros são forçados a perseguir os pessoas na água, num ambiente que elas encontram estranho e perigoso. Eles ficam com medo, se machucam com golpes ou cordas. Eles sofrem irritação ocular e, em alguns casos, eles chegam até a morrer. Tudo isso é apenas para inglês ver, o que lhes causa grande sofrimento. Que momento! Um touro de briga aproveitou a oportunidade e terminou batendo em um carro, demonstrando toda a sua força e imprevisibilidade. Uma fuga inesperada que ficará gravada em nossas memórias. Olá! 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 Olá, amigos! Como vai você? Oi, amor! Olá! Olha só você! A quem devo cumprimentar? Um momento chocante. Um cachorro de rua que parecia amigável e afetuoso. Subitamente, ele ficou agressivo e atacou o homem que o estava acariciando. Uma cena completamente inesperada que deixa você sem palavras. Alguém surpreso? Um momento incrível. Um galo investiu bravamente contra um gavião para proteger a galinha. Uma cena breve, mas impressionante, o instinto de autodefesa em seu extremo.
turistas em um safari levaram um grande susto, quando um elefante, incomodado com a proximidade deles, perseguiu o veículo dele e o atacou com suas presas. Uma cena intensa que deixou todos sem fôlego. Na Nova Zelândia, um koala gostava de pescar quando há movimento na água. Isso congelou o sangue dele. Ele virou a cabeça e viu a enorme barbatana de um grande tubarão branco se aproximando cada vez mais. Seu coração batia forte enquanto ele remava, sem parar em direção à costa, sentindo a pressão de ter o predador bem atrás de você. Quilômetro após quilômetro, a tensão aumentava até que finalmente alcançou solo firme, com o relevo pintado no rosto e tudo registrado em um vídeo de tirar o fôlego. Sob a chuva da noite, um leopardo havia encurralado um cachorro. As luzes de um veículo o assustaram, e, assustado, soltou sua presa antes de fugir. O cachorro, ainda vivo. Ele foi deixado à própria sorte no meio da estrada molhada. No Peru, uma lhama surpreendeu um turista vestido de vermelho, e o perseguiu morro abaixo. Ao atingir o chão, o animal parou e foi embora, provocando risos entre os presentes. Nas profundezas do Golfo do México, um grupo de ecoturistas estava descendo em uma gaiola para observar de perto um imponente tubarão branco. Um momento que prometia ser uma experiência única. A situação tomou um rumo inesperado quando ele animal na frente deles. E peixes pequenos se aproximaram para se alimentar, mostrando que nada se desperdiça no oceano, e tudo isso faz parte do equilíbrio natural. Astuto e charmoso ao mesmo tempo. Um canguru deitou-se no chão, fingindo estar exausto, convencendo turistas a alimentá-lo e acariciá-lo, enquanto ele desfrutava de toda a atenção, como um verdadeiro ator. Incrível! Um ganso corajoso abriu suas asas e conseguiu intimidar um tigre, provando que a atitude pode valer mais do que o tamanho. Cena impressionante na Tailândia. Um elefante selvagem bloqueou a estrada, e ele bateu em um carro, batendo nele e até mesmo sentando no capô. Por sorte, o motorista conseguiu escapar dando marcha ré antes que tudo piorasse. No meio da noite, um leopardo entrou sorrateiramente em um curral e pegou uma cabra, demonstrando um salto impressionante com a presa na boca. A cena foi gravada, demonstrando a força e a agilidade deste felino, e como a vida selvagem age com habilidade e poder. Turistas que aproveitavam o mar ficaram chocados, quando, em meio ao salto dos golfinhos, uma orca atirou uma delas para o ar. A força e a precisão do predador eram impressionantes. Um momento na natureza que te deixa sem palavras, e que poucos têm a oportunidade de presenciar. Que momento intenso! Um excursionista na Rússia ficou cara a cara com um enorme urso marrom, e ele teve que preparar uma árvore para se salvar, enquanto o peso do animal o impedia de segui-lo. Uma experiência que, sem dúvida, ficará para a história por toda a vida. Um momento de puro medo na Índia. Enquanto uma criança brincava no jardim, um leopardo surgiu de repente no terraço, alertado pelo latido do cachorro. Uma cena de arrepiar os cabelos, e demonstra a imprevisibilidade da vida selvagem perto de áreas habitadas. Que situação inesperada! Enquanto descia a encosta nevada, e registrou sua jornada, uma mulher se deparou com um urso que a seguia de perto. Uma mistura de adrenalina, música e surpresas, tudo foi gravado em vídeo, mostrando o quão imprevisível um encontro desse tipo pode ser. Na Índia, um cachorro demonstrou uma coragem impressionante, ao se deparar com um leopardo que rondava perto de sua casa, latindo alto e continuando por